Vamos dar seguimento ao nosso curso e vamos falar agora sobre o Ashtanga Yoga, adentrando no primeiro ponto, que são os yamas. Só lembrando que a palavra Ashtanga significa yoga em 8 partes e ela se refere à estrutura indicada por Patanjali para que se alcance os passos da libertação em direção ao Espírito Supremo, ao Atman, ao Purusha, a esse princípio em nós que é o imutável, o espiritual. Bom, Yama, que é o primeiro item, do Ashtanga, os yamas e niyamas, eles representam os mandamentos do yoga. Os yamas, em particular, referem-se a refreamentos, elementos de disciplina que precisamos ter, certas restrições. O sentido em si da palavra yama é controle, domínio. Então, o yama se refere a esses controles que temos que ter, a essa disciplina que temos que ter em nível pessoal, para alcançar o primeiro ponto que se necessita para um domínio da mente. Bom, os yamas são em número de 5 e o primeiro deles é o ahimsa. Ahimsa é um termo que significa não violência. O ahimsa, ele estando conectado à não reação, ele possui um sentido muito amplo de amor. Então, esse amor, ele se estende ao próprio indivíduo e a toda a criação. Segundo esse yama, destruir, seja qual forma de vida for, é um ato de extrema violência. Então, nós temos que ter essa primeira restrição conosco, que é de evitar causar dano a outras formas de vida, evitar a violência em relação a outras pessoas, outras formas de vida. Se nós pensarmos na questão da violência, nós vamos observar que a violência ela está intimamente associada ao medo. Então, toda vez que a gente encontrar agressividade, hostilidade, normalmente isso está relacionado a um grau alto de ansiedade que envolve um medo. Há a questão de uma ignorância, de uma inquietação relacionado a esse medo. Para se praticar ahimsa é preciso superar o medo. Isso é possível como? Mudando de atitude perante a vida e reorientando a mente. Então, a questão, nós vamos observando, se refere muito como a maneira como nós pensamos, a maneira como nós interpretamos as circunstâncias e os fenômenos à nossa volta. Há alguns fatores, mais propriamente algumas virtudes, que são intimamente associadas à questão do amor ou do ahimsa, da não violência, que são a fé, a superação ligada à fé e também a busca do conhecimento. Falta de fé e ignorância geram violência. O ahimsa, ele prega o perdão. Então, o que é perdoar? Perdoar é receber com agrado as manifestações desagradáveis de nossos semelhantes. Esse esforço por perdoar leva a um aperfeiçoamento, vamos dizer, espiritual. Perdoar não é ignorar o mal que foi feito, que se fez ou que se recebeu. Perdoar é lidar bem, ficar sem aquela carga que envolve mágoas, ressentimentos, sentimentos de vingança, enfim. O ahimsa, que prega o amor, que prega a não violência, ele vai muito na direção de amar,
perdoar e todos esses princípios que a gente vê muito sendo apregoados nas religiões. O que nós temos que entender é o seguinte, que nesse processo do bem e do mal, o que a gente tem que se opor, ao que temos que nos opor, na realidade, é ao mal e não às pessoas más. Existe uma diferença. Então, não reagir, manter uma serenidade interior, manter uma não reação, não significa ser idiota, não significa ignorar os elementos de perversidade que existem no mundo, que existem num dado momento nas pessoas. Significa que nós temos que ir além e compreender esse princípio do mal que habita os corações num dado momento, né? É possível estabelecer corretivos para erros cometidos sem se chegar à prática da violência, sem que essa imposição do fazer o que é correto seja algo violento, né? O que se vê muito no mundo hoje é guerras para se ter paz. Será que esse caminho é bom? Será que não há outras maneiras, outras alternativas? Bom, segundo a Ahimsa, o amor deve acompanhar a oposição ao mal, pois tal oposição, sem amor, ela vai gerar violência. A prática do Ahimsa, ela é libertadora, porque ela nos liberta principalmente do medo e da ira, da raiva. A libertação do medo só é possível através de uma vida simples, de uma vida onde se procura a purificação, né? Uma melhoria da qualidade do ser. Na Índia, um dos grandes exemplos contemporâneos da prática do Ahimsa vem de Gandhi, que através do seu processo, né, conseguiu libertar a Índia do jugo da Inglaterra. E o princípio que prevaleceu na política dele, ou na estratégia dele, foi o Ahimsa. Bom, o segundo princípio, ou segundo yama, se chama Satya. Satya quer dizer veracidade ou verdade. Satya é considerada a mais elevada regra de conduta. A verdade, ela tem o dom de limpar, de purificar quem a busca e quem a pratica. Uma pessoa que mente dificilmente vai crescer espiritualmente, dificilmente vai se elevar em qualidade de ser, pois a verdade, ela é uma virtude de uma vibração tremendamente elevada e que se relaciona ao princípio do Pai, né? O princípio do Brahma. É necessário cultivar a verdade em todos os níveis, tanto em palavras, pensamentos e obras. Então, um dos maiores pecados que o ser humano comete é o mau uso do verbo. E nós sabemos que o mau uso do verbo tem causado grandes danos. Segundo a filosofia hindu, existem 4 pecados da língua. Seriam esses: o primeiro, abuso e obscenidade; o segundo, afirmar falsidades; o terceiro, caluniar ou fazer intrigas; e o quarto, ridicularizar o que é sagrado para os outros. Então, segundo a filosofia hindu, esses 4 pecados são chamados pecados da língua. Se queremos nos libertar do mal, temos que aprender a controlar a língua, pois o verbo ele expressa muito da nossa condição interior. Quem cultiva a verdade tende a ter um automagnetismo. A pessoa que tem o hábito de falar a verdade, essa pessoa desenvolve o respeito e a admiração das outras pessoas. O êxito
o sucesso, o progresso, ele acompanha as pessoas que falam a verdade, que se preocupam com a verdade. A vida se torna pacífica, serena, bem conduzida naquela pessoa que tem uma preocupação em ser verdadeira em tudo que faz. Então, a vida prática, ela é um claro indicador da maneira como nós lidamos com esse segundo princípio, que é a verdade ou o satya. Bom, o terceiro yama é chamado de asteya, ou abstenção do roubo. Asteya significa não roubar. Abarca dois sentidos, abster-se de tomar bens alheios e também de coisas que pertencem, pegar coisas que pertencem a outros sem permissão. Desta forma, o asteya ele se refere à apropriação indevida, à má administração e ao abuso de confiança. Asteya ensina que a diferença que há entre necessidade e desejo, nós devemos aprender a diferenciar em nossa vida aquilo de que realmente necessitamos daquilo que estamos simplesmente desejando. Nem tudo que a gente deseja é bom para nós. Há muitas coisas que usufruímos que é por desejo, acreditando que se trata de necessidade. Então, precisamos fazer um tipo de autorreflexão, autoanálise, para, no intuito de simplificar a vida, saber o que realmente nos é necessário à nossa família e aquilo que é supérfluo e algo que não nos faz falta, não vai fazer falta na nossa vida. Nos dias de hoje, há uma tendência a se confundir muito desejos e necessidades. Tem muitas coisas que, no nível de um consumismo, que inclusive com questões ecológicas que estão muito em voga nos dias de hoje, nós sabemos que é necessário, na humanidade como um todo, uma revisão dessa questão do consumismo, pois quanto mais consumismo, mais prejuízos isso causa à natureza. Então nós temos que rever essa questão do que é necessidade, do que é desejo, inclusive em função do planeta em que vivemos. A pessoa que está em processo de amadurecimento psicológico ou mesmo espiritual, ela percebe que o apego aos bens é desnecessário. Nós podemos ter aquilo de que precisamos, viver no mundo com o que precisamos sem nos tornar escravos das coisas. Podemos trabalhar e viver por qualidade do que por quantidade. Então isso é o tipo de reflexão que anda carente no mundo. Isso precisa ser levado com mais carinho, com mais cuidado. Aclaramos que o crescimento espiritual ele não é sinônimo de pobreza, de miséria material. A questão é o equilíbrio, isso é que é a base em tudo. De acordo com o objetivo da vida, a missão, digamos assim, que cabe a cada um de nós na vida, nos cabe igualmente a quantidade de bens que estão em nossas mãos para serem administrados. Então, é claro, o que cabe a uma dona de casa, o que cabe a um profissional liberal, o que cabe a um empresário, cada um, segundo a missão de sua vida, vai ter nas mãos bens que precisam ser adequadamente administrados. Isso não significa que deva haver apego ou desperdício disso. A questão é que devemos aprender a lidar com sabedoria com os bens que nos são dados para serem administrados em função da missão ou da atividade que temos que exercer na vida. Bom, o quarto yama é o brahmacharya. O brahmacharya refere-se à abstenção do sexo.
Muito se fala em celibatarismo, muito se fala em vida onde a não prática do sexo se faz, principalmente ligada a monges, a igrejas, né? A igreja católica que ainda mantém o celibatarismo. Mas o que queremos deixar claro aqui é como no Raja Yoga se trabalha esse princípio. Temos que entender o seguinte, que a energia criadora ou a energia sexual, ela é a matéria-prima de tudo. É matéria-prima da criação, inclusive matéria-prima nossa, interna. Em que sentido? Essa mesma energia gera pensamentos, gera sentimentos, gera volições. Então, quando uma pessoa ela não tem uma asepsia em relação à atividade sexual, ela tende a acumular muitos dejetos psíquicos. Ela tende a alimentar o nível instintivo mais baixo, gerando muita energia pesada para si própria. Então, quando uma pessoa se abstém do sexo, busca um controle do desejo sexual, essa pessoa está trabalhando para ter um autodomínio. O domínio da mente começa nessas coisas. O Brahmacharya é um desses princípios que, quando bem praticado, não só produz uma limpeza interna, uma limpeza psíquica, mas também produz uma melhoria no nível de magnetismo. Quando uma pessoa aprende a ter controle sobre os seus desejos sexuais, essa pessoa pode redirecionar essa energia, sublimar essa energia para alguma atividade criadora. No caso em questão que estamos estudando, que é o Raja Yoga, cujo objetivo é o domínio da mente, significa que essa pessoa pode guardar a sua energia sexual com vistas a ter um magnetismo interno e esse magnetismo possa fortalecer a energia mental, a energia emocional e essa pessoa possa ter mais domínio de si, um autocontrole de si num nível mais elevado. O Brahmacharya, dentro do Raja Yoga, ele não é uma lei inexorável. O caminho espiritual ele não exige da pessoa que ela seja celibatária ou que ela não tenha família, não construa uma família. A questão é, no princípio da disciplina do Ashtanga, o Brahmacharya ele é recomendado como se fosse assim, um período de abstenção para que essa pessoa possa se recompor e fazer um tipo de asepsia mental, emocional, para que ela possa usar essa energia mais purificada na direção do domínio da mente. Então há uma finalidade para isso. Não significa que seja uma exigência ou uma prática para a vida toda. Tá? Ela é exigida e é necessária num dado momento dessa disciplina. Bom, o quinto yama se chama aparigraha e se refere à não possessividade. Aparigraha significa não acúmulo e ele tem uma íntima relação com asteya, né? E também com satya. Refere-se propriamente a quê? À renúncia ao sentimento de posse. E essa renúncia ela se refere não só a bens materiais, como também a pessoas. Então, o que o aparigraha ensina é não possessividade, não apego a bens, é a ausência da... A gente pode ter as coisas, o que a gente não deve ter é o sentimento de posse, é o apego. Nós podemos lidar com as coisas que temos que administrar na vida, nossa casa, nossas finanças, nosso emprego, os bens que adquirimos em função dessas atividades, mas podemos lidar com isso sem apego. Isso significa o quê? Que se tivermos num momento difícil da vida que nos desfazer de um bem, aquilo não vai ser motivo de tanto sofrimento.
Quando a gente consegue lidar com a questão do sentimento de posse, a gente compreende com facilidade que estamos transformando um bem em outro para manter um nível de bem-estar. Quem de nós nunca passou alguma situação difícil, algum aperto, em que a gente teve que vender alguma coisa, se desfazer de algo para poder fazer a vida voltar a ter equilíbrio? No nível do relacionamento, dos relacionamentos é a mesma coisa. Quantas vezes também no decorrer da vida nos vemos na necessidade de romper certos tipos de relacionamento que nos causam dano, que estão nos ferindo, que estão tirando nossa paz e nosso equilíbrio. Então há muitas situações em que o sofrimento seria amenizado se nós aprendêssemos esse princípio do aparigraha, que é a não possessividade, né? É o não apego. Há um trecho aqui, gostaria de terminar essa breve explanação sobre os yamas citando um estudioso de yogas que se chama Iyengar. E ele fala o seguinte num livro dele, intitulado A Luz da Yoga. Ele fala o seguinte a respeito do aparigraha. Pela observância de aparigraha, o yogi torna sua vida tão simples quanto possível e treina sua mente para não se ressentir da perda de coisa alguma. Então, tudo aquilo de que ele realmente necessitar virá a ele por si só e na hora certa. A vida de um homem comum está repleta de uma série interminável de perturbações, de frustrações e de suas reações a elas. Assim, dificilmente existe qualquer possibilidade de manter a mente num estado de equilíbrio. O sadhaka, o praticante, desenvolveu a capacidade de manter a mente num estado de equilíbrio. O sadhaka desenvolveu a capacidade de ficar satisfeito com o que quer que lhe aconteça. Assim conquista a paz que o leva além dos reinos da ilusão e da miséria de que nosso mundo está saturado. Lembre-se da promessa feita por Krishna a Arjuna no Bhagavad Gita. E citando então Bhagavad Gita aqui, Aqueles que veneram a mim com devoção exclusiva, que estão em harmonia comigo a todo momento, isso lhe se refere ao ser interior profundo, ao princípio divinal. Trago a segurança total, suprirei a todas as suas necessidades e os protegerei para sempre. Então, com isso a gente termina aqui essa breve exposição dos yamas. Lembrando, quais são os yamas? Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya e Aparigraha. Seguiremos na segunda parte desta aula falando sobre niyamas.